Graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria estar aqui nessa noite, louvando ao Senhor e também participando do 15º, né? 15ª Conferência de Jovens e Adolescentes. Parabéns aos jovens e adolescentes que têm criado esse espaço de reflexão bíblica, teológica e têm perseverado. Uma alegria, né? O pastor Hamilton, sempre bom estarmos aqui, né? Nosso amigo de oração na caminhada aí, com os pastores. Uma alegria poder estar revendo esse casal abençoado, a missionária Ana Paula, e agora vovôs, né? Que maravilha. O tema que está sendo proposto, né, para essa conferência é chamados para ser santos. E o lema é 1 Pedro, eu peço que você abra a sua Bíblia. Nós vamos ler, na verdade, do 13 até o 21, mas inicialmente vamos apenas ler o verso de número 15. 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Pelo contrário, deixa todo mundo encontrar para a gente ler juntos. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Vamos ler juntos? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então esse é o texto que nós vamos, a partir dele, fazer a meditação na temática, chamados para ser santos. Nós vivemos dias difíceis. Há pessoas que afirmam que são crentes, mas a vida, os atos, as práticas, a maneira de falar, as escolhas e comportamentos são iguais a qualquer ímpio, a qualquer descrente. E é dias difíceis, porque às vezes a confissão não condiz com a conduta. A proclamação não conduz com a vida. E esse é o grande desafio que nós enfrentamos enquanto igreja nesses dias. O que nós temos aqui nesse capítulo de 1 Pedro, o apóstolo Pedro vai nos mostrar duas realidades. Ele vai falar de que a vida de um verdadeiro crente passou por transformação. E se nós fomos transformados, a evidência da transformação é uma conduta mudada. Então, o nosso comportamento precisa mudar se a nossa vida foi transformada. A evidência de que houve transformação é a frutificação. Então, o que o apóstolo Pedro vai mostrar é essas duas realidades. Ele vai falar da transformação e da conduta, como fruto dessa transformação. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver essa ação de Deus que transforma a vida de um verdadeiro cristão. E ao falar da transformação, ele usa os verbos no passado. E ao falar da conduta, ele usa os verbos no presente. Então, se algo na sua história passada, recente, aconteceu, a sua história presente vai evidenciar isso. Então, na medida que você lê o primeiro capítulo, você vai perceber expressões no passado, expressões no presente, que evidenciam essa vida mudada. E eu queria então destacar duas expressões que revelam essa ação transformadora de Deus. Não é a primeira na ordem do texto, mas eu queria colocá-la em primeiro lugar. É a que está no verso 18. Ele vai dizer assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados
Essa é a primeira expressão. Eu queria que você repetisse comigo. Fostes resgatados. Então veja que está no passado. Aconteceu. É uma realidade. Fostes resgatados. Aí ele vai dizer: fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então o apóstolo aqui afirma que nós fomos resgatados de um viver fútil, de um viver vazio, de um viver inútil, de um viver pecaminoso. Então, deste viver, é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqueles crentes naquela igreja. Ele está dizendo que desse viver vocês foram resgatados. A palavra resgate significa libertar, mas é libertar através do pagamento de um resgate. É como se aquela vida fútil, inútil, pecaminosa, ela tivesse nos sequestrado. Como se ela fosse um sequestrador, ela nos segurava. Mas aí o resgate foi pago, né? E a libertação foi garantida. Então ele está dizendo que nós fomos resgatados, nós fomos libertos por pagamento de um resgate. Nós estávamos aprisionados num viver pecaminoso, que ele chama de fútil, né? Passando a ideia também de inútil. E aí o texto do verso 18 ao 21 vai pormenorizando essa ação libertadora que Deus efetuou sobre a nossa vida. Veja comigo a continuação do texto. Ele diz assim: fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. A ideia é que uma corrente hereditária do pecado é rompida. É como se estivesse passando de pai para filho, uma corrente hereditária de uma vida fútil e pecaminosa, mas de repente essa cadeia, essa corrente é quebrada, né? Essa corrente hereditária é quebrada. E aí nós fomos libertos, é isso que ele está dizendo. Uma realidade se instaura na nossa vida de resgate. Aí olha só o que ele vai dizer no verso 19. Que vossos pais vos legaram. Então ele vai dizer: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Ou seja, quem efetuou esse resgate? Quem garantiu esta libertação? Aí ele vai dizer no verso 19: o sangue precioso, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, o pagamento para o nosso resgate foi o sangue precioso de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos libertou de uma vida fútil, inútil, pecaminosa. Nós estávamos aprisionados, nós estávamos acorrentados espiritualmente, mas através de Cristo nós somos libertos. E aí ele continua falando da obra de Cristo, que garante o resgate, conforme nos diz o verso 18. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, ou seja, Deus havia planejado o resgate antes do aprisionamento acontecer. Antes de Deus dizer lá no início do Gênesis, haja luz, ele já tinha dito, haja cruz. Antes da prisão, antes do pecado nos aprisionar, ele já havia estabelecido um plano de resgate, de libertação. Por isso que o verso 20 diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então, a obra de Cristo, que garante o nosso resgate, foi manifestada, foi historicamente realizada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que através de sua vida e de sua obra, fôssemos libertos, fôssemos resgatados. E tudo isso ele fez, não por mérito, mas porque ele nos amou primeiro. O que moveu Deus a enviar seu Filho foi o amor, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Então essa é a primeira palavra que o capítulo 1 de Pedro apresenta para descrever esta realidade que foi efetuada em nossos corações pela graça de Deus, no poder do Espírito,
firmada na obra de Cristo. Resgatados. Amém? Isso já havia sido profetizado desde Isaías, quando em Isaías 52:3, Isaías escreve dizendo: sem dinheiro sereis resgatados. Nosso resgate não é prata, não é ouro, não é dinheiro, é o sangue de Jesus. O próprio Jesus já havia afirmado essa verdade em Mateus 20:28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. João Batista, ao ver Jesus, ele anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Timóteo 2,5, ele diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que deve-se prestar em tempos oportunos. E em Gálatas 3,13, Paulo afirma: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, a mensagem do resgate, da libertação, efetuada na vida do povo de Deus, através da obra de Cristo, é declarada no Antigo Testamento e declarada no Novo Testamento. Tanto por Jesus Cristo como por todos os apóstolos. E, na verdade, o último livro da Bíblia apresenta o cântico dos resgatados, quando em Apocalipse 5:9 nós lemos: e entoava um novo cântico dizendo: dignas de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, o apóstolo Pedro apresenta essa realidade como algo que já aconteceu. Fomos resgatados, fomos libertos das correntes do pecado. A segunda palavra que ele utiliza para descrever essa realidade espiritual, ela acontece primeiro no verso 3 e depois no verso 23. É a segunda palavra que esse capítulo usa. Qual é a palavra? Vamos ler. Verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Então, na verdade, eu mudei a ordem, porque a palavra resgate aparece depois, porque a primeira palavra que aparece é a palavra regenerou. Ela está no passado. Então, o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, revela para aquela igreja o que a obra de Deus já efetuou na vida daquele povo. Eles foram resgatados, eles foram retirados daquele estado de escravidão. Mas eles não só foram resgatados, eles foram regenerados. Se o resgate fala de uma transformação, né, que aponta para a ideia, né, mais de algo externo, a regeneração, ela aponta para uma realidade interior. Ou seja, nós não só fomos libertos, nós fomos regenerados, nós fomos transformados, nós fomos mudados de dentro para fora, nós fomos renascidos. Isso é dito também no capítulo 1, ele repete essa mesma palavra no versículo 23, utilizando a palavra também no passado. Observe aí na sua Bíblia, por favor, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que diz: pois fostes regenerados. Regenerados. E aqui ele explica como se deu essa obra de regeneração, de transformação interior. Veja, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece, a qual vive e é permanente. Aqui, ele vai fazer um contraste entre a palavra que vive e é permanente, com aquilo que é meramente carnal, humano, que não vive e não permanece. Veja o que diz o verso 24, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Carne aqui apontando para a ideia do que é humano. O que é humano é mortal, é perecível. Mas a palavra do Senhor, verso 25, porém, ela faz o quê? Permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada.
Então, a palavra de Deus, que é viva e permanente, foi o instrumento que o Espírito Santo de Deus utilizou para operar essa profunda e permanente transformação. Nós fomos regenerados, nós fomos transformados, houve uma operação espiritual em nosso coração. Como diz John Piper, ele compara a obra da regeneração como uma operação espiritual. Ele diz que o cirurgião é o Espírito Santo e o bisturi é a palavra de Deus. Então o Espírito Santo, no poder da palavra, alcançou a minha vida, transformou o meu coração. Ele tirou o coração de pedra, insensível e morto, e me deu um novo coração. E a partir dessa operação profunda, silenciosa, misteriosa, eu fui transformado, eu fui regenerado. Eu comecei a ouvir o que não ouvia, a entender o que não entendia, crer no que eu não cria e desejar o que eu não desejava. O que foi que aconteceu? Uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus, transformando o meu coração, me dando novas afeições e novas inclinações. É o que a palavra de Deus chama de obra regeneradora. Por isso, que Jesus vai dizer a Nicodemos, que Nicodemos era um religioso, e ele era um conhecedor muito, da teologia judaica, mas Jesus vai dizer a Nicodemos assim: Nicodemos, você ainda nem viu o reino, você ainda nem entrou no reino, porque só quem vê o reino e quem entra no reino é quem é nascido do alto, quem é nascido de Deus, quem é nascido de novo, quem é regenerado pelo Espírito. Porque quando o Espírito Santo opera no coração de um ser humano, ele começa a ver espiritualmente o reino de Deus, ouvir a voz do bom pastor e voltar-se para ele de todo o coração. Aqui, Pedro enfatiza o instrumento que Deus utiliza para efetuar essa regeneração, que é a palavra. Se você observar, só para a gente fazer uma comparação com os apóstolos, deixa marcado aí 1 Pedro, vamos dar uma olhada em Tito 3,5. Enquanto Pedro enfatiza a palavra como instrumento que Deus usa para efetuar essa regeneração, Paulo, em Tito 3,5, enfatiza o Espírito Santo. Olha o que Paulo vai dizer em Tito 3,5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar, o quê? Regenerador e renovador do Espírito Santo. Paulo aqui está atribuindo a ação regeneradora ao Espírito Santo. E Pedro está atribuindo a ação regeneradora à palavra de Deus. E aí a gente junta Tito com Pedro e entendemos que é o Espírito por intermédio da palavra que opera conversão verdadeira, transformação genuína e nos faz ser uma nova criatura. E a gente vai poder dizer que de fato as coisas velhas já passaram e em Cristo Jesus nós somos uma nova criação, uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Resgate e regeneração. Voltando para Pedro, capítulo 1. Portanto, irmãos, essa é a questão. Porque santificação nas Escrituras nunca é moralismo. Santificação nas Escrituras é fruto de uma vida transformada. A questão é se de fato eu passei por essa experiência de resgate e de regeneração. Você já foi resgatado? Você já foi verdadeiramente regenerado? A questão é essa. Não é só se eu sou membro de uma igreja. Não é só se eu sou um praticante dos ritos da religião. Isso não basta. É preciso regeneração. É preciso transformação real. É preciso mudança de coração. É preciso o poder do Espírito agindo na minha vida, mudando-me de verdade. Porque Deus não exigirá de nós o que Ele não nos capacitou para fazer. Por isso que Ele primeiro liberta e regenera, para que aí sim Ele diga:
Eu quero que você viva no presente desta maneira. Então esse é o primeiro ponto. É observarmos no capítulo essa ação de Deus que efetua libertação e transformação. A segunda parte é observarmos no capítulo que os libertos e regenerados são convocados a viver uma vida que manifeste de fato essa nova realidade. Por isso que no versículo 3 ele fala de regeneração e desenvolve essa temática. E no verso 13, observa aí, 1 Pedro capítulo 13, ele diz, por isso. Porque você foi regenerado. E porque você foi resgatado, é o que ele vai dizer mais na frente, usando o verbo no passado. Por isso, porque você é quem você é. Porque a graça de Deus alcançou a sua vida. Porque o poder do Espírito transformou o seu coração. Porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado sobre a tua vida. Por isso. Portanto, em outras versões, diz no verso 13, por causa das bênçãos do novo nascimento e da regeneração, prepare o seu entendimento para agir de maneira imediata, de maneira obediente. É isso que ele diz. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Prepare o seu entendimento. Prepare-se para agir. Prepare-se para obedecer às ordens que o Espírito Santo nos apresenta. Porque você é quem você é. Liberto e regenerado. E aí nós vamos observar do verso 13 em diante, que ele nos apresentará basicamente aqui 3 atitudes que devem ser evidentes na nossa vida. Porque somos quem somos. Ele vai dizer, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Ele nos chama a sobriedade, é a primeira atitude. Seja sóbrio. Vamos repetir? Sede sóbrios. Vamos lá? Sede sóbrios. O texto nos recomenda. A ideia de sobriedade aqui não está ligada apenas à embriaguez. Quando a gente fala de sobriedade, a gente está falando, as pessoas logo pensam na questão, na ausência de bebedice. Mas a sobriedade aqui que o texto nos aponta é um chamado a termos uma vida equilibrada, a desenvolvermos domínio próprio, autocontrole, porque agora nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo nos regenerou e habita em nós. Portanto, nós somos chamados a viver uma vida de equilíbrio, uma vida de autocontrole, uma vida de domínio próprio, uma vida de sobriedade. Esse chamado a uma vida de sobriedade, ele é repetido em 2 momentos na carta. Veja comigo no capítulo 4, no verso 7. Ele diz assim, essa água eu posso tomar? Olha o que ele diz no verso 4. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Vamos juntos ler esse versículo bem bonito? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O que ele nos ensina? A falta de sobriedade atrapalha a nossa vida de oração. Não trilharemos o caminho da piedade se não cultivarmos sobriedade. Por isso que lá no capítulo 1, verso 13, ele diz, por isso, porque vocês foram libertos e regenerados, trilhem agora o caminho da sobriedade, do autocontrole, do equilíbrio, para que o altar da oração esteja sempre presente na vida de vocês. Veja no capítulo 5, o que ele vai falar ainda sobre sobriedade.
Sede o quê? Verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. Vamos juntos? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Portanto, a falta de sobriedade nos expõe aos ataques de Satanás. Veja, irmãos, que a sobriedade é uma clara evidência de que nós fomos libertos e transformados. Você foi liberto e transformado pelo sangue de Jesus? Frutifique em equilíbrio, em autocontrole, em domínio próprio, em sabedoria. Frutifique em piedade, numa vida de oração que depende do Senhor. Frutifique em sobriedade. Isso nos prepara na batalha espiritual. Sobriedade. Devemos ter cuidado para não nos embriagarmos com as coisas deste mundo. Não é só o álcool que embriaga um ser humano. Tem muita coisa que este mundo está oferecendo que está embriagando a mente de muitos adolescentes, jovens e adultos. Tem gente que não toma uma gota de álcool, mas a mente dele está embriagada pelas coisas que o mundo oferece. Ele não está pensando com equilíbrio, com moderação. Ele está pensando e agindo de maneira desequilibrada, porque o que está alimentando a mente dele são as coisas que este mundo oferece, as guloseimas que este mundo oferece, que não traz realmente edificação e crescimento espiritual. Cuidado, meu irmão, para que você não esteja embriagando os seus olhos, o seu coração e a sua mente com as coisas que este mundo oferece. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo só as coisas ruins. Até mesmo as coisas boas, elas devem ser utilizadas com equilíbrio e com moderação. Cuidado com os excessos, porque os excessos podem manifestar idolatria no nosso coração. Ah, não é pecaminoso, isso não é errado. Mas será que está tomando o lugar da adoração, da piedade, da vigilância? Não embriague a sua vida meramente com as coisas deste mundo, nem as ruins, nem as boas. Como Paulo vai escrever aos Colossenses, abra sua Bíblia, por favor. Em Colossenses, capítulo de número 3. Deixa guardado, Pedro, que a gente vai voltar, viu? O que é que diz Colossenses 3, 2? Pensai nas coisas de onde? Lá do alto, não nas que são aqui da terra. Veja qual é a ordem, aonde é que deve estar a nossa mente, os nossos pensamentos. Mas parece, irmãos, que a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sonhos e buscas, elas estão mais centradas na terra, no mundo. A gente fica olhando mais para frente do que para o alto. E não basta apenas olhar para frente, é preciso olhar para o alto, olhar para os céus. Por isso que Paulo está dizendo aqui, porque pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O próprio Jesus, abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 4, versículo 19. Marcos 4, 19. O que é que está escrito? Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem, fazendo o que, igreja? Sufocando a palavra, ficando ela infrutífera.
Em nome de Jesus, meu irmão, que a palavra não seja sufocada na sua mente, nem no seu coração, porque foi pela palavra de Deus que nós fomos libertos e regenerados no poder do Espírito. Que essa palavra frutifique e cresça na sua mente e no seu coração, no poder do Espírito, em nome de Jesus. Porque somos quem somos, libertos e regenerados para trilhar em sobriedade, em equilíbrio, e não vivermos como embriagados, desequilibrados, sem firmeza, sem direção. Não, somos o povo do Senhor aqui na terra. Por isso que João, 1 João, vá, por favor, abra sua Bíblia, 1 João capítulo 2. O que diz? Texto bem conhecido, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Vamos juntos, o verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Sobriedade. Qual é a primeira atitude? Sobriedade. Bem forte, qual é a primeira atitude? Sobriedade. Equilíbrio. Moderação. Volte para 1 Pedro, para a gente descobrir a segunda atitude. 1 Pedro capítulo 1, ele vai dizer assim: por isso, verso 13, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, número 1. Número 2, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Neste versículo, o apóstolo Paulo pede para que tenhamos uma vida definida pela esperança. Uma vida cheia de expectativa das bênçãos que desfrutaremos quando a trombeta tocar e Jesus voltar. Conforme Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6, verso 19 e 21, bênçãos que o ladrão não pode roubar e a ferrugem não pode destruir. Por isso, ou seja, porque você foi liberto e regenerado, a sua vida aqui e agora é marcada por esperança. Não esperança nas coisas que este mundo oferece, mas acima de tudo, a nossa esperança tem um nome, e a nossa esperança é Jesus Cristo, o nosso Rei e nosso Salvador, que morreu pendurado naquela cruz em nosso lugar, foi sepultado, porque de fato havia morrido, mas ao terceiro dia ressuscitou em glória. A nossa esperança está viva e ativa. Ele subiu à destra do Pai, Ele intercede por nós, e um dia voltará em glória. E nós caminhamos em esperança, e o nosso grito de esperança é sempre: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Qual é o nosso grito de esperança em nossa peregrinação nessa terra? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem, meu Senhor e Salvador, vem, porque a tua obra já foi iniciada na minha vida. Tu já me libertaste, tu já me regeneraste, tu és meu, eu sou teu. A nossa mente, a nossa vida tem que estar cheia de expectativa na volta gloriosa do Rei Jesus. Nós temos uma graça, uma bênção que está destinada a nós. É isso que ele diz no verso 2, no verso 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, as quais profetizaram acerca da graça a vós destinada. Há uma graça destinada a nós, há uma bênção que se manifestou em Cristo. Portanto, a bênção já foi iniciada, nós já desfrutamos das bênçãos do reino, mas um dia nós viveremos a plenitude desta bênção, desta graça, desta herança, como ele diz no verso 4. Veja aí o verso 4, 1:4, para uma herança incorruptível. Para uma herança incorruptível.
As atitudes que evidenciam a vida transformada. A primeira, sobriedade. A segunda, esperança. E a terceira, santidade. Você consegue reconhecer essas marcas no seu viver diário? A sobriedade, a esperança, a santidade. E é o que nós vemos no capítulo, no resto do capítulo 1 de 1 Pedro, porque agora ele vai falar, o tema é santidade, verso 15, conforme nós lemos. Pelo contrário, o segundo é santo, aquele que vos chamou. Veja que ele traz o conceito aqui de chamada. Nós somos chamados eficazmente da morte para a vida, da escravidão para a libertação, do pecado para uma vida de sobriedade, esperança e santidade. Você ouviu a voz do Senhor? Você foi chamado. Houve um tempo que a gente resistiu muito, mas um dia esse chamado se tornou eficaz, poderoso. As resistências foram desfeitas e nós fomos eficazmente atraídos para a graça de Deus, para a vida em Deus, para vivermos em santidade. Veja o que é dito aqui no verso 15. Aquele que nos chamou. Segundo é santo, aquele que nos chamou. A palavra chamar aqui é sinônimo de tudo que já foi dito em relação à regeneração, ao resgate, à própria salvação. Tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Ou seja, nós somos chamados a uma vida de santidade inteira. Não é só o corpo sem a mente, não é só a mente sem o corpo, não é os olhos sem o ouvido. Ou seja, é um chamado a uma santidade integral, em todo o vosso procedimento. Tem gente que está trilhando a santidade numa área e está abandonando outra. É santidade inteira. Um homem e uma mulher estavam numa lanchonete, no McDonald's, e aqueles drive-ins, né, como é que chama? É, isso aí. E estava já terminando o expediente, aí os funcionários tudo apressado, e a pessoa que estava atendendo pegou um saco e entrega a ele, achando que era o pedido dele. Só que o saco que estava lá, que era um saco do McDonald's, era o apurado do dia. E a pessoa confundiu na pressa, pegou e colocou para eles e eles foram embora. Quando o casal chega, eles param no local e vão lanchar. Quando eles abrem, percebem que o lanche não estava no saco, era o dinheiro. Ele não pensou duas vezes. Ele deu a volta e voltou na loja lá do McDonald's e devolveu o dinheiro ao gerente lá da loja. O homem só faltou botar ele no braço. E agradeceu muito. E disse que ele era uma pessoa super honesta. E ia colocar um quadro, pediram para tirar uma foto, que o McDonald's tem esse negócio, funcionário do mês, né? Ele ia ser colocado como o cliente do mês. Vou tirar uma foto com o senhor. Aí ele disse, não quero foto, não quero publicidade, por favor. E aí ele rejeitou totalmente aquela publicidade, eu não quero de jeito nenhum. Aí de tanto o gerente insistir, aí ele falou, não posso tirar essa foto, porque essa mulher que está comigo não é minha esposa, é minha amante. Santo em todo o vosso procedimento. Ele estava sendo honesto com o uso do dinheiro, mas estava sendo desonesto com o seu casamento, a sua sexualidade. E a nossa santidade, ela não tem que ser partida, quebrada. É a santidade em todas as áreas, é no sexo, é no dinheiro, é nas amizades, é no uso da internet. Tem que ser santo, por isso, porque vocês são quem vocês são. Amém? Libertos a um poder real, é poder de Deus, é algo sobrenatural que aconteceu na nossa vida.
libertando e regenerando. Por isso, sobriedade. Por isso, esperança. Por isso, santidade. Santidade inteira, santidade integral, santidade verdadeira. A gente não vive de fingimento. Sem máscaras, como bem ilustrou aqui o teatro. Das máscaras fomos libertos para vivermos uma vida de santidade. É isso que ele está dizendo, sede santos em todo o vosso procedimento. E nesse trecho aqui, do 14 até o verso 21, ele apresenta aqui algumas atitudes que garantem o viver santo, o que é preciso fazer para trilharmos um caminho de santidade integral. Número 1, verso 14, afaste-se das antigas paixões. Não há santidade se estamos flertando com o antigo modo pecaminoso. Fuja do antigo modo pecaminoso, fuja das paixões antigas. Saiba quem você é, pare e pense. Eu fui liberto, regenerado, o sangue de Jesus purificou a minha mente, o meu coração, eu sou uma nova criatura. Olha o que ele diz no verso 14. Como filhos da obediência, acompanhe por favor. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Nós tínhamos paixões, afeições intensas, mas essa corrente de paixões foi quebrada pelo sangue de Jesus. Desejos existem e exercem influência, mas nós não podemos deixar que eles moldem a nossa vida e as nossas ações. Não molde a sua vida por paixões. Não há santidade integral, se não nos afastarmos das antigas paixões. Número 2, como desenvolver santidade integral? Obedeça às Escrituras. Por que ser santo? Olha o que o verso 16 diz. Porque escrito está. Você pode repetir essa frase? Porque escrito está. O que é que está escrito? Sede santos, porque eu sou santo. Sede santo. Há motivos, irmãos, maravilhosos para trilharmos a santidade. Primeiro, porque fomos libertos e regenerados. Segundo, porque aquele que nos libertou é santo. Terceiro, porque a sua palavra nos ordena. Por que trilharmos um caminho de santidade? Porque está escrito, e nós somos o povo da palavra. Ele nos libertou para nos submetermos à palavra dele, e não à voz do nosso coração. O coração diz, o mundo diz, ouça o seu coração. Não é assim? Ouça o seu coração, e a Bíblia diz, o coração é enganoso, o coração é traiçoeiro, o coração é ardiloso. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e fazer como Isaías e Samuel que disse, fala Senhor, que o teu servo quer ouvir para crer e para obedecer. Não há santidade se a palavra está sendo esquecida, ignorada, negligenciada. Jamais cresceremos em santidade, santidade integral. Se ignorarmos a palavra do Senhor, está escrito. Foi assim que Jesus venceu Satanás. Está escrito, Satanás. Ele lançou ideias, pensamentos terríveis, mas ele vence a tentação na mente e no coração, firmado na palavra. Veja o que diz o verso 14. Como filhos da obediência. Somos filhos da obediência. Olha o que diz o verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. O que é que purifica a alma? A obediência à verdade. E a palavra do Senhor é a verdade. A nossa vida manifesta a pureza interna e externa quando desenvolvemos diariamente um compromisso com a verdade, o Evangelho, a palavra de Deus, com o que está escrito. Diga amém. Terceiro passo para desenvolvermos uma vida de santidade,
está no verso 17. Tema a Deus. Olha o que diz o verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa... Somos peregrinos, irmãos, a nossa cidadania é celestial. Ele nos libertou deste mundo mal e das forças das trevas e do pecado, transformou a nossa vida. Estamos como peregrinos e forasteiros, e a gente anda nessa vida com um coração que teme ao Senhor. É interessante, porque aqui ele faz uma relação entre Deus como Pai, mas Deus também como juiz. Por isso que ele diz, se você, como filho, costuma pedir ajuda, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um, ele faz uma junção entre essas duas imagens. Ou seja, você que é acostumado a orar, invocando a Deus como Pai, saiba que este Pai, que atende às nossas súplicas e nos socorre em nossas necessidades, é também o nosso juiz. Ele não tem favoritos. Ele julgará segundo as obras de cada um. Portanto, se eu sei que Ele é Pai, mas Ele é santo e Ele é o justo juiz de toda a terra, a minha caminhada deve ser trilhada em temor, porque eu prestarei contas. Tema a disciplina do Senhor. Como Pai amoroso, Ele irá no presente nos disciplinar. Portanto, a nossa vida em santidade, ela cresce na medida que trilhamos o caminho do temor a Deus, reconhecendo que Ele é Pai, mas que Ele é um Pai justo e Ele disciplina os seus. Quarto, para uma vida de santidade, jamais esqueça quem você é. Por isso que o verso 18 começa de que maneira? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes o quê? Saiba quem você é. Saiba que algo da parte de Deus aconteceu na sua vida. Você é resgatado, você é regenerado. Viva, haja em conformidade com quem você é em Cristo Jesus. Número 5. O que fazer para vivermos uma vida de santidade integral? Verso 21. Confia em Deus, que por meio dele tendes fé em Deus. Repita comigo essa frase. Tendes fé em Deus. Tenha fé em Deus. Confia em Deus. Dependa dele. Por isso que ele vai falar do poder de Deus. Deus que ressuscitou dentre os mortos Jesus Cristo e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Confie em Deus, dependa de Deus, dele vem o nosso socorro, dele vem a nossa força, ele nos sustenta, ele é o nosso guia, ele é o nosso médico, ele é o nosso Pai que sustenta-nos na caminhada. Não é na força do braço, é na dependência do Pai. Por isso que no 1:5, ele vai dizer assim, olha, que sois guardados pelo poder de Deus. É o poder de Deus que nos guarda, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A gente cresce em santidade quando cresce em dependência em Deus. É Ele que nos guarda, para que a gente possa desfrutar das bênçãos. Capítulo 5, abra sua Bíblia aí, no capítulo 5. Olha o que diz. Ora, vamos ler juntos? 1 Pedro 5:10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou
a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Confie neste Deus. É Ele mesmo que nos acode, que trabalha em nós, nos fortalecendo. Ele não vai mandar um querubim nem um serafim. É Deus pelo Espírito, em conformidade com a palavra, em nome de Jesus. E por último, como é que a gente cresce em santidade? A gente cresce em santidade quando cresce em amor. Que o Espírito Santo nos ensina, nesse capítulo 1 de Pedro, é que não há santidade sem amor. Crescer em santidade é crescer em amor. Amor a Deus e uns aos outros. É o que nós vamos ler no verso 22. Olha o que ele diz: tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o quê? O amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros, de que maneira? Ardentemente. Não há santidade sem amor. No parágrafo que ele nos chama a vivermos em santidade, é o mesmo parágrafo que nós somos chamados a viver em amor. Crescer em amor. Amor fraternal. É lembrar quem somos. Nós somos irmãos, salvos pela graça. Participamos de uma família indestrutível, eterna. Temos o mesmo Pai. Veja as qualificações deste amor. Amor não fingido. Amor sem máscaras. Não é um amor de aparência. Veja o que o texto está dizendo. É o Espírito Santo que está revelando essa palavra quando ele diz o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. É um amor ardente, é um amor profundo. Meus irmãos, será que temos amado assim? Como a gente precisa pedir perdão a Deus nesse item? Porque muitas vezes nós somos frios uns com os outros. Não há esse ardor, esse entusiasmo. Amor que suporta, amor que perdoa, amor que não abandona. Amor que se dispõe a orar, amor que se dispõe a ajudar. Não há santidade sem uma vida que cresce em amor a Deus sobre todas as coisas e amor uns aos outros, como fruto do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. O que é preciso para crescermos em santidade integral? Afastar-se das antigas paixões, obedecer às Escrituras, temer a Deus, não esquecer quem você é, confiar em Deus de todo o coração e crescer em amor. Eu quero concluir essa palavra com duas rápidas aplicações. Primeiro, você que ainda não passou pela experiência do resgate e da regeneração, você que ainda está preso nesta vida fútil, nessa fútil maneira de viver, não existe acasos, não existe sorte, existe propósito de Deus. Hoje Jesus pode te libertar e fazer uma grande obra na tua vida. A vida de santidade é uma vida para os libertos e resgatados. Se você ainda não recebeu resgate e regeneração, clame ao Senhor, porque está escrito, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele pode libertar a tua alma, transformar o teu coração e você sair daqui dizendo, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu fui liberto, perdoado, transformado verdadeiramente. Não basta religião, não basta ritos, é preciso o poder do Espírito transformando a nossa vida. Portanto, peça a Jesus nessa noite. Arrependa-se de seus pecados. Creia que Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Mas a segunda aplicação é para você que acredita que passou pela experiência de resgate e regeneração. Você crê, de fato, eu creio que eu passei por essa
experiência de resgate e de regeneração, pela graça de Deus. E aí a questão é a seguinte: será que temos de fato manifestado as virtudes apresentadas nesse texto? Você que afirma, eu fui liberto, eu fui regenerado. Será que a minha vida e a sua vida tem sido marcada por sobriedade e equilíbrio? Ou toda vez que a gente abre a boca dentro de casa, na relação marido e esposa, pais e filhos, a gente mostra desequilíbrio? Não basta apenas dizer que é liberto e regenerado, é preciso frutificar. E o fruto é equilíbrio, no falar, no pensar, no agir. Esperança, não neste mundo caído, neste vale de lágrimas, mas esperança no Cristo bendito, que um dia voltará. Santidade. Que Deus nos ajude, que Deus perdoe os nossos pecados, e que a nossa vida seja marcada por essas atitudes, e que possamos louvar ao Senhor pela obra que Ele já fez na nossa vida e continua fazendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé? Senhor, queremos Te agradecer por Tua palavra que nos exorta, Tua palavra que nos ensina, Tua palavra que nos consola. Queremos expressar gratidão por aquilo que Tu já fizeste em nós, e que possamos, ó Deus, a cada dia manifestar este viver que evidencia transformação. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa pelas vezes que não temos mostrado as marcas, as atitudes que deveríamos mostrar. Tem misericórdia da nossa vida e faz-nos viver em conformidade com a Tua obra em nós. E se porventura alguém aqui, Senhor, que ainda não teve a experiência de libertação, de novo nascimento, Senhor, opera poderosamente nesta noite. Que essa pessoa não volte da mesma maneira que entrou, mas ela seja alcançada pelo Teu poder, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Podem sentar.